Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, cheio de encantos mil! Ah, eu sei, essa música é de uma outra cidade, de um outro estado, mas não tem importância. Para mim, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, é Londrina, capital mundial do café. Sim, um dia já foi, a gente já discutiu isso aqui, a Geada Negra, no dia 18 de julho de 1975. E aí? Que cidade é essa que já foi capital mundial do café? Que cidade é essa que já foi colonizada por 30 e poucas etnias e transformou esse caldo efervescente, tão cultural, tão atípico de outras cidades? Será que nós somos assim tão ufanistas em pensar que Londrina é uma cidade mais diferente do que todas as outras do país? Sim! Já que você mora aqui, sustenta os seus filhos aqui, você faz seus negócios aqui, você tem sim que amar essa cidade e falar muito bem dela. E aí a gente combina o seguinte: para falar mal, fala só pra gente. Para falar bem, fale para todo mundo. Venha para Londrina, venha fazer seus investimentos, venha curtir essa cidade. E essa cidade também é uma cidade que escreve. Eu descobri que Londrina também é uma cidade que escreve. É uma cidade dos festivais, uma cidade que dança, uma cidade que canta, é uma cidade que retrata a tecnologia, uma cidade que é capital de tantas tendências, mas também, no bate-papo de hoje, eu quero falar sobre livros, bibliotecas e escritores. E eu fiquei sabendo que Londrina escreve aí pelo menos mais de 1000 livros por ano. Então Londrina é uma cidade que escreve. Para tanto, nós temos que evidenciar este fato. Ler ainda e continua sendo o melhor remédio. Ler, escrever. Ah, é verdade, aí tem a tecnologia. Puxa, apareceu o tal do celular nas nossas vidas. E o que combater ou conviver junto com a tecnologia e o livro? Pois bem, para tanto, eu trouxe aqui alguns convidados para conversarmos sobre livros, bibliotecas e escritores. Frederico Garcia Fernandes, professor de Teoria Literária junto à Universidade Estadual de Londrina, apresentador da coluna Literatura Viva da Rádio UEL FM e escritor. Bom dia, Frederico, e seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui para debater esse tema tão importante, não só para a nossa cidade, mas para a formação do ser humano. Muito bem. Márcia Batista de Oliveira, professora de português, tem mestrado em letras com área de concentração em literatura brasileira, atualmente no trabalho do NRE, Núcleos Regionais de Educação, como técnica pedagógica de redação e leitura. Márcia, bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia, Londrina, bom dia, ouvintes, e que prazer estar aqui para falar de um tema que eu gosto tanto, que é o incentivo à leitura. Ler é vida. Uma vez, já vou começar falando de um poeta, né, do escritor. Uma vez havia uma propaganda que dizia: ler é um exercício. E o Ziraldo disse: não. Ele esteve em Londrina e falou: não, ler não é um exercício. Ler é um prazer. Tem que ser um prazer. Muito bem. Domingos Pellegrini é escritor, jornalista, palestrante e redator formado em letras pela universidade, tem passagem pela Folha de Londrina, revista Playboy e muitas outras. 6 vezes vencedor do prêmio Jabuti, com romances, poesia, literatura juvenil. Entre seus livros mais conhecidos estão A Árvore que Dava Dinheiro e As Batalhas do Castelo. Foi diretor de criação na Engenho Propaganda e hoje vive de direitos autorais. Olha que é uma coisa no Brasil, depois a gente vai falar sobre isso, viu? Seu livro Assalto à Brasileira está sendo adaptado para o cinema. Domingos Pellegrini, o seu currículo aqui, se eu fosse começar a ler, daria um programa só com o seu currículo, porque aí a gente começaria lá atrás, né? Desde os seus primeiros contos, causos, e aí você continua sendo muito efervescente. Amigo, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer e é uma honra também falar para um público como o da Paiquerê, que é uma das poucas, talvez a única rádio do Brasil que tem um público diversificado, um grande público em todas as classes sociais, graças ao sentido de prestação de serviços públicos e de informação viva que o JB deu a essa rádio. Muito bem. Amigo Domingos, você nasceu em 49 em Londrina, portanto tem lembrança da Londrina, capital mundial do café. Esse sentido que essa cidade deu naquela época. Então Londrina veio em 1930, 40, 50, 60, 70. Aí ela cresce, fica pujante, não é muito dinheiro, os bancos vêm para cá, não é? A Real vem com seus aviões para cá, né? Nós temos aí a Vila Matos, né? Tantos causos nessa cidade, e aí, de repente,
tem aquela catástrofe, né? Um pouquinho da Londrina de antes. Essa Londrina de antes era verdadeiramente uma Londrina de muita pujança, não era? Sim, e isso começou há 100 milhões de anos atrás, quando derrames de lava vulcânica cobriram todo o norte do Paraná e essa lava, com o tempo, se transformou em terra vermelha. O café começou lá no Pará, no Brasil, e veio descendo pela Bahia, chegou em Minas Gerais, encontrou boa terra, encontrou muita gente para fazer o trabalho, porque a cafeicultura exige muito trabalho braçal, né? E depois desceu para o oeste do estado de São Paulo, a cafeicultura. Devastou o oeste do estado de São Paulo, mas não perceberam que a terra de São Paulo é arenosa. E o café ali durava 15 anos, um pé de café, produzia pouco. Então vieram para o norte do Paraná, né? E o norte do Paraná chegou a produzir mais café que todo o Brasil, foi o maior produtor de café do mundo, o norte do Paraná, e num tempo que o café era muito valorizado. Então nós realmente tínhamos dinheiro aqui. Aqui dinheiro corria, como diziam na minha infância. Eu me lembro que eu saía da pensão Alto Paraná do meu pai, né, da minha mãe, que era diante do salão regente do meu pai, ali na Rua Maranhão, um quarteirão e meio para baixo do Cine Ouro Verde, e em cada esquina tinha um camelô. Cheio de gente, rodeado de gente. Então eu me lembro de um camelô chamado Chico, né, o Chico Passarinho, que era muito amigo do meu pai, que um dia ele ficou sem dinheiro para comprar o que ele vendia, aquele saquinho cheio de coisa, um monte de bugiganga e tal. Ele falou, vou vender conversa. Foi para a esquina e começou a vender conversa. E falou, eu estou aqui para conversar, para contar piada, para agradar vocês, e pode botando dinheiro do chapéu, tal. Tá e deu certo, ele arrecadou mais vendendo conversa do que quando ele vendia aquelas pacotagens dele lá. Entende? Então eu tive o prazer de ver essa Londrina assim, que era uma Londrina feérica mesmo, sabe? A gente via dinheiro para todo quanto é lado, sabe? As prostitutas saíam das casas de prostituição e vinham à tarde, que elas acordam à tarde, elas vinham para boutique, elas vinham para salão de cabeleireiro, elas vinham fazer as unhas, né? E movimentava o comércio. E as pessoas, até de classe média, andavam de charrete. Os biribas, como eram chamados os táxis, eram para os muito ricos. E as prostitutas vinham de táxi para a cidade, entendeu? Era uma cidade diferente, sabe? Era feérica mesmo, é a palavra certa para Londrina naquele tempo, sabe? Eu imagino, porque a gente tem grandes livros que retratam tudo isso. William Santin mesmo escreveu um livro sobre os 90 anos de Londrina, e ele é saboroso, porque você consegue ver uma cidade que... Olha que coisa diferente. Quando você tem algumas outras cidades que se formaram, às vezes você fala, olha, aqui a gauchada predominou, aqui são os mineiros, aqui são os paulistas, aqui no Nordeste, aqui veio só os maranhenses. Em Londrina, 32 ou 33 etnias diferentes. Então você imagina, nesses restaurantes, nesses bares, em todos esses lugares, você dava de cara com russo, polonês, eslavo, portugueses, árabes, né, americanos, espanhóis. Olha que loucura isso. Como é que essa efervescência se deu? Porque aí as predominâncias de quem começou a construir as suas primeiras igrejas, não é verdade? Os seus primeiros casamentos em alguns lugares. Eu imagino essa cidade com tanta raça diferente convivendo. Não, era realmente uma coisa de se ver para acreditar, cara. Porque essas pessoas vieram da decadência do café no estado de São Paulo, e ali eles já eram pessoas de multinacionalidade. Era gente do mundo inteiro, né? Imigrantes. E também havia migrantes do Nordeste, da Bahia, né? Que também, então, gente do Brasil todo e do mundo inteiro se encontrava em Londrina. Era um caldeirão étnico impressionante. Então, eu me lembro que um negro passava na calçada da Pensão do Paraná, e um dia ele me viu brincando na calçada e falou, vou pegar esse menino e vou levar para... Não sei, um negócio assim, tipo um inferno, uma coisa assim, né? E eu fiquei muito assustado, comecei a chorar com aquilo. Esse homem agachou, ficou tão chateado de eu ter chorado, tendo um negro. Eu tenho uma memória afetiva muito, muito especial em relação a esse homem. Olha que legal. Que ele me botou, ele agachou, botou um joelho no chão, me sentou no outro joelho dele e falou assim, não tenha medo de mim, porque eu sou preto sim, mas não sou diabo não. Eu lembro até hoje as palavras dele. Você era menininho? Eu era menininho, devia ter quantos? 5 anos de idade, uma das minhas primeiras lembranças. Olha entende? Só. Entende? E ninguém ali em volta estranhou daquele homem negro pegar um menino branco e colocar praticamente no colo do joelho. Por quê? Porque ali havia negros e mestiços em profusão, que eram os peões de roça que se hospedavam na pensão do meu pai. Entende? Como havia imigrantes. Entende? O homem que trabalhava na segunda cadeira da barbearia do meu pai, entende? Ele era alemão. Havia gente de todo quanto é raça. Então era uma convivência étnica, como eu acho que poucas vezes houve no mundo. O mundo deveria aprender
com a história de Londrina, esse detalhe interessante. É um detalhe muito interessante, né? Vocês que são escritores e a gente gosta dessa cidade, né? Você imaginou? Hein? Que cidade diferente era essa? Porque nós tínhamos, assim, uma guerra acontecendo, né? Nós estamos falando de 30 e pouco, depois 1945, de 40 a 45. 45, né? Não é? Aí a grande guerra eclode no mundo, não é? E aí você tem aqui, convivendo com a gente pacificamente, alemães, japoneses e italianos, antagonicamente, às vezes inimigos entre si, e aqui convivendo em parceria. Olha que loucura isso, né, cara? São coisas únicas, não é verdade? Sim, o mundo nos traz algumas lições muito importantes, né? E só queria abrir um parênteses que o Cildinho vendesse conversa, ia ser um grande cliente dele. Porque ele vai falando, ele vai cantando. Ele vai contando a história, mas ele vender a conversa, eu quero assinar, viu, Dinho? Quero ser seu assinante. Nós vamos na esquina com você ali, Nanda, perto da Pernambucana, a loja que acabou de ser inaugurada, Pernambucana. Vamos lá naquela esquina. Você ali. tocou numa coisa muito interessante, a convivência das raças aqui. Houve poucos casos de repressão a japoneses e alemães aqui, né? Eles conviveram realmente com a população. Né? E agora você nota que as guerras de hoje têm motivações étnicas. Os russos são contra os ucranianos, porque Kiev já era uma grande cidade há 2000 anos, quando Moscou era uma aldeia. Né? E os russos têm essa bronca dos ucranianos, essa bronca de outras nacionalidades. O imperialismo russo persiste na alma da população, né? Tanto que você vê que você falou para não falar em política, mas a popularidade do Putin continua alta. Entende? Quer dizer, eles deveriam olhar para Londrina e ver que todas as raças são filhos de Deus, como disse Jesus. Sim. Nós somos todos irmãos. Exato, exatamente. Numa cidade que se constituiu, não é verdade, pela qualidade da sua terra, né? Nós vendemos isso. E Londrina é uma das poucas cidades que tem uma característica muito interessante, porque como ela foi também vendida por grandes vendedores, Orihara foi um deles, né? Então a cidade foi fotografada, filmada, os pequenos aviãozinhos filmavam tudo isso. Diferente assim, vamos construindo, vamos ver o que dá? Não. Essa localidade pode fotografar, pode filmar e pode sair para vender. Você imagina que esses vendedores saíram para o mundo inteiro vendendo? Por isso que a gente tem muita imagem desde as picadas. Desde Londrina, com as casas pernambucanas ali naquela esquina, ali para mim é sempre icônico. Toda vez que eu vejo as casas pernambucanas, eu falo, gente, esse pessoal está aqui faz 70, 80 anos, desde a fundação da cidade. Né? E o Dinho ali contando a história. Gostei do Dinho, a gente ganhar o dinheiro. A gente vai empresariar, Marcão. Vai empresariar o Dinho naquela esquina. Empreender com tudo isso. Viu? Eu, como professora, faço a indicação. Olha, vai ter uma... Aí a gente transforma numa contação de história. Exatamente. Ô Márcio, professora, como que você avalia a importância, então, dessa cidade, né, que começa a ter a educação, começa a ter as suas bibliotecas, né, principalmente a biblioteca escolar, na formação do leitor? O que ela oferece que a sala de aula sozinha não consegue oferecer? A biblioteca, ela lá nos primórdios de Londrina, eu imagino que foi primeiro nas igrejas, junto com as igrejas, aí veio as primeiras escolas, depois disso a biblioteca, os livros que todo mundo... Você imaginou? Todo mundo trazendo seus livros para a primeira biblioteca? O alemão, quais livros que você tem? Italiano, quais livros que você tem? Como é que essa primeira biblioteca se constituiu? Provavelmente assim, não é verdade? Uma professora abnegada junto com a escola, não é verdade? Vão montar uma biblioteca, vai se montando essa biblioteca trilingüe, não é verdade? Verdade. Olha, eu sou filha da biblioteca, né? Porque a minha mãe, muito simples, né? Sempre trabalhava e eu ia para a biblioteca com um passe de ônibus e ia para a biblioteca. Mas só como eu sempre fui uma leitora voraz, o que acontecia? Não era possível minha mãe comprar todos os livros que eu queria e que eu ficava pesquisando. E aí tinha um senhor que morava perto da minha casa, sabe qual que era a profissão dele? Honradíssima. Ele era um lixeiro. E ele resgatava os livros do lixo, muitas vezes. Você tá brincando. E trazia para mim. Eu lembro dele, o seu Adalto, batendo palma na minha casa e falando assim, olha, tem uns livros aqui para você. Nessa levada, chegou um Vitor Hugo na minha mão. Que ele pegou no lixo. Que ele pegou no lixo, que eu limpei, passei álcool, porque vinha com um cheiro não muito agradável. E eu lia vorazmente. Daí, me tornei professora da rede municipal, porque eu sou aposentada da rede municipal, foram 27 anos desse trabalho na rede municipal.
dentre os quais, muito honrosamente, os 9 anos e meio, eu fiquei à frente de um projeto maravilhoso daqui da cidade, o projeto Palavras Andantes, que o Domingos Pellegrini teve grande contribuição, o Frederico também. E esse projeto, os professores narravam uma história para as crianças, e aí as crianças, depois da narração da história, eles levavam o livro para casa. Então nós tínhamos assim 4 empréstimos por mês de todas as crianças do município. E o professor Rovilso idealizou no ano de 2002 e ficou até o ano de 2008. Em 2010 eu fui chamada para ficar à frente do projeto, a qual eu fiquei até 2019. E eu posso dizer desse trabalho tantas coisas, mas algo que sempre me marcou. Na biblioteca, muitos alunos da periferia, eles conseguiam, devido a esse trabalho de 170 professores, escolher o livro pelo autor. Ele chegava e falava assim: professora, a senhora pode trazer para mim um Ruth Rocha hoje? Isso é uma conquista, hein? Não é? Olha o avanço. Conquista, um avanço, e a gente fazia um trabalho, né, de cuidar mesmo dos 4 pilares da leitura, que era embora os professores não fossem bibliotecários, mas a gente fazia uma organização pedagógica da biblioteca, não oficial, porque nós éramos atrelada à biblioteca pública, que já fazia essa parte oficial, essa parte técnica. E a gente trabalhava com a formação desses professores, né, que era mensal, e aí os professores faziam a contação de história, posteriormente o empréstimo de livro. Você fala desse projeto como um projeto muito vivo, muito atuante. Ele poderia ser resgatado? Com certeza. Se tiver vontade, um investimento da máquina pública, eu acredito que ele pode ser retomado. Nós temos pessoas no município maravilhosas, que são as professoras ainda do Palavras Andantes, que pode ser retomado esse projeto, e eu tenho muita fé que esse projeto possa ser retomado. Sim. Porque é indisfarçável o meu apreço por ele e o meu amor. Palavras Andantes. Foram 9 anos e meio de trabalho aí. Que maravilha. Ô Frederico, como você enxerga o papel das políticas públicas de leitura no Brasil hoje, mas tendo Londrina como foco? Há avanços ou ainda a gente está assim, engatinhando quando se trata de incentivo real à leitura? Eu percebo cada vez mais que a gente tem uma disputa não desigual, né? A tecnologia veio para isso, né? Então não tem como desassociar o comportamento moderno de tudo isso. Então você tem uma ferramenta chamada livro, que é milenar. Aí você tem as redes sociais, que são de décadas. Né? Aí você tem as mulheres no mercado de trabalho cada vez mais fora de casa. Não é? Você tem cada vez mais o mercado de trabalho exigindo de que a família esteja cada vez mais na rua. Os filhos cada vez mais tutelados, não é? Ou por professores, né? Ou por algum parente, ou pelas redes sociais. É difícil desassociar um restaurante, um lazer de um pai e de uma mãe, e que não tenha um computador ligado para entreter as crianças. Então isso foi uma coisa até comum, virou comum. Antigamente seria uma afronta. Hoje, qualquer restaurante, qualquer passeio que você tenha, você não está conversando dentro do carro. Você tem um computador na mão de uma criança, ou um celular, ou um iPad, alguma coisa, entretendo essa criança. Como é que a gente disputa tudo isso, Frederico? Não é fácil, não. Porque às vezes, naquele computador também, tem um livro. Não é verdade? De repente, em vez de arrancar o computador na mão da criança, arrancar o celular, a gente poderia colocar um livro digital naquilo ali. É um avanço, porque dizer, larga o celular e vão voltar para o livro, é difícil. Então nós temos que ter essa inteligência de pegar a ferramenta que a gente acha que ela desconecta com tudo isso e colocar ela na mão da criança como livro. Minha opinião pessoal. Sim. Eu quero lembrar aqui, Marcão, um pouco um teórico, um pensador do século passado, que chamava Marshall McLuhan. Era um canadense, e ele dizia que o meio é a mensagem. O que ele estava querendo dizer com isso?
que a forma que a gente constituía de troca de comunicações sem o livro, numa sociedade que o livro não era popularizado, era uma forma que exigia um tipo de pensamento oral, um tipo de pensamento mais ligado ao presente, um tipo de pensamento que era uma construção ligada ao presente, em que a nossa memória era crítica, não era muito aprofundada. Com o livro, nós temos a nossa memória crítica aprofundada. Muda a nossa forma de pensar. E o mundo digital, ele criou uma outra forma de pensamento também. Ou seja, um pensamento hiperconectivo, um pensamento que a gente está aqui lendo um livro de repente, mas também tem outra informação que está chegando, tem uma notificação dentro do teu celular. Ou seja, que gera uma percepção e um foco de atenção muito mais acelerado e muito mais rápido, em decorrência do que você está falando da relação do texto impresso, do material impresso, que você para fazer aquilo. Percebe? Então, são formas de comunicação, mídias, matérias, né? Algo concreto, formas de comunicação que também geram relações nossas de apreensão desse conteúdo diferenciadas. A forma como eu dialogo aqui com você num podcast, o conhecimento que a gente traduz no podcast é Se nós traduzirmos esse podcast num texto escrito, é outra forma de pensamento, é outra forma de raciocínio. Se esse texto tem uma circulação digital, é outra forma, porque você tem os hiperlinks ali colocados, percebe? Então, isso tudo gira conexões e formas de apreensão de conhecimento que são completamente distintas. E, volto a dizer, são complementares. É isso que a gente, no mundo social, no mundo da produção da cultura, precisa entender. São formas complementares. Quando Márcia está falando do sucesso das palavras andantes, as palavras andantes elas têm um grande sucesso, por quê? Porque complementa o mundo da contação de histórias, o mundo oral, o mundo da teatralização, da performance, com a escrita. Elas caminham juntas, e o sucesso dá-se por conta disso daí, né? Que é uma fórmula que está lá na antiguidade, que está lá com os textos de Homero que eram circulados pelos aedos e tudo mais. Dante, quando escreve, o livro do Dante foi um sucesso na Itália, só que ninguém tinha dinheiro para comprar um livro custava cerca do preço de uma casa. Como que as pessoas faziam com Dante, né, Divina Comédia do Dante? Elas memorizavam e recitavam, e Dante se popularizou pela oralidade, percebe? Então, essas formas elas são complementares, então meio impresso, oral e digital se complementam. Convergência. Convergem, né? Então, falando disso daí em relação às políticas públicas, quando a gente está falando de políticas públicas, é algo complexo, que envolve não apenas uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Cultura, mas todo o aparato governamental, pensando em ações que devem ser trabalhadas conjuntamente, né? Então, por exemplo, a gente tem políticas públicas em nível federal que afetam diretamente Londrina. Vou te dar um exemplo: Programa Nacional do Livro Didático. Londrina tem hoje uma rede, né, de editoras e de editores que todo ano está concorrendo com o Programa Nacional do Livro Didático e que gera, de certa maneira, renda para as editoras, para os escritores que escrevem. Por quê? Porque ela já cria determinados produtos que são competitivos dentro desse Programa Nacional. Né? Um livro que entra para um Programa Nacional do Livro Didático, por exemplo, recebe em média aí em torno de R$100 mil. Então, percebe? É um dinheiro que entra para o município, que entra aqui como uma renda bacana aqui, atuando diretamente no município. Então, isso é uma política pública que acontece já em nível federal, né? E que você vê uma rede bem constituída e bem formada aqui no município, que está ali em ampla concorrência a respeito desse programa, no atendimento a esse programa. Outra política pública que eu quero destacar aqui, né? O PMLLB, Programa Municipal do Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas. É um programa que o município tem de construir,
né? Já existem alguns municípios que já implementaram. A Márcia e eu estávamos aí recentemente numa reunião da Secretaria Municipal de Educação, junto com um grupo de editores, agentes culturais, professores, né? Eu fui como convidado ali por conta dos projetos que eu faço na Universidade de Leitura e Literatura, né? E esse programa está em discussão ainda no município. E é importantíssimo, por quê? Porque é um programa que o município vai ter que dizer quais são as ações dele para implementar políticas de letramento, de bibliotecas. A biblioteca, hoje em dia, Marcão, ela não é só um grande arquivo de livros. E nem pode ser, né? Não pode ser. Não é um depósito, né? Mas é algo que deve ser vivo, né? Deve ter os eventos, deve ter pessoas, né? Domingos Pellegrini para uma biblioteca, para a gente vender a conversa dele lá na biblioteca, sim, exato, né? Escritores, professores, convidados, ter eventos, né? Exposições. Então a biblioteca ela tem que ser viva. E isso tudo envolve dinheiro, não apenas de infraestrutura, mas também dos vários eventos que a gente tem que ter ali. Por isso essa necessidade de pensar cultura atreladas sempre à educação. Elas não são dissociadas nunca dentro desse processo. Exatamente. E nós fazíamos esse trabalho, né, do Palavras Andantes, da educação em diálogo com a biblioteca. A biblioteca sempre foi uma grande parceira. Não é assim, eu tenho os professores que estão querendo ser bibliotecários. Não, era uma parceria. Olha, nós vamos até aqui. Então, como o Frederico disse mesmo, eu vejo, nesse tempo de experiência que eu tenho, que a leitura, ela tem que sair do papel. Ela tem que sair de fazer sentido na vida do leitor iniciante. Quando eu digo leitor iniciante, eu não estou querendo dizer da criança pequena, porque nós temos crianças pequenas que já são leitores maduros e já temos pessoas de 40, 50 anos que são leitores iniciantes. Concordo, exatamente. Então, a biblioteca é esse chamariz. Ela tem que ter essa vivacidade. Então, nós usávamos assim, para os leitores iniciantes, vamos fazer uma contação de história. Depois dessa contação de história, olha, sabe essa história? Você gostou? Saiu desse livro. E esse livro, ele tem uma capa, uma contracapa, tem um autor. Por isso os nossos alunos, eles iam muitas vezes pelo autor, porque nós fazíamos a mediação dessa importância. Você humanizar o escritor, humanizar a capa, é mais ou menos quando eu assisto o futebol, né? Aí quando está todo mundo jogando é uma história. Quando a câmera pega um jogador de futebol e alguém conta a história dele, rapaz, esse cara é o seguinte, o pai era um engenheiro e aí a mãe casou não sei com quem e esse rapaz começou a jogar bola e depois ele foi lá para a Austrália, aconteceu tal coisa, ele voltou para cá, tal. Aí você humaniza aquela forma que está acontecendo. Do mesmo jeito são lutadores, escritores, se você humanizar esse processo, quando você conta a respeito de uma capa, o jeito que a fotografia foi feita, a diagramação, você dá uma humanizada, você dá uma atualizada, porque senão passa como se fosse uma natureza normal. Você está tão acostumado que você não chamou atenção para aquilo. Posso contar um exemplo? Pode. Numa escola municipal, Sueli Deria, tinha a professora Cleide Cioia. Ela fez todo um trabalho com o livro do Domingos Pellegrini. Não sei se você lembra, há uns 3 anos atrás, que... O livro Romance Terra Vermelha? Não, era um livro infantil. São os livros infantis. Não sei se você lembra, a alegria, eu estava presente, eu pude testemunhar a alegria que os alunos receberam Domingos Pellegrini. Me lembro, eu tinha 2 sobrinhos que estavam lá nesse dia. Exatamente, lembra? Lembro. Então foi isso. A humanização, de repente, transfigura lá o autor do livro. Os alunos, a professora fez tanto um trabalho, a professora Cleide Cioia, quero mencioná-la mesmo, que ela fez um trabalho muito lindo pelo Palavras Andantes e o Domingos foi. Foi. E aí vou fazer o seguinte, nós vamos sair para um breve intervalo comercial. Na volta, eu quero a opinião do Domingos, também saber o seguinte, amigo, quando é que você começou a escrever? Por que você começou a escrever? O que fez com que você partisse a sua vida para este destino, desse reconhecimento hoje internacional que você tem? Não sai daí, a gente já volta com esse tema
tão importante, tão interessante, que são livros, bibliotecas e escritores. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo a respeito de livros, bibliotecas, escritores e afins, com Domingos Pellegrini, com Frederico Garcia Fernandes e com Márcia Batista de Oliveira. Esse povo aqui, professores, catedráticos, quantos livros essa mesa aqui poderia receber no sentido de falar a respeito de cada um desses livros, daria um podcast só de cada livro. Mas nós terminamos o primeiro bloco comentando a respeito deste projeto que a professora comentou e com a sua presença, Domingos, por gentileza. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre bibliotecas. Isso que eu vou falar serve para bibliotecas, para governos, para hospitais, para empresas, para escolas, tem que haver paixão. Alguém, pelo menos alguém, se possível todo mundo, que toque aquilo com paixão, que goste daquilo como uma coisa vital. Não é só um emprego, não é só para ganhar salário, é uma coisa vital. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram. E ficaram, até os meus 14 anos, ficaram separados. Eu, minha mãe e minha irmã fomos morar em Marília, no estado de São Paulo. Lá eu já estava apaixonado por poesia, lia poesia todo dia, né, gostava de ler poesia, tanto que eu decorei, isso está no meu livro Mestre da Paixão, eu decorei As Vozes da África e Navio Negreiro, 2 poemas imensos de Castro Alves, eu decorei. Entende? Bom, de tanto ler. Toda noite a molecada ficava dançando na sala, a gente fazia brincadeira dançante, eu ficava num canto, numa sala, numa cadeirona com luz nas costas, lendo. Bom, e eu ia toda noite na biblioteca pública. Chegava lá, tinha estante de poesia, eu escolhia um livro, escolhia outro, e para dar uma olhada ali, às vezes valia o livro inteiro, eu pedia emprestado se gostasse, né? E todo dia eu fazia isso. E o bibliotecário, um dia, ele era um homem que tinha poliomielite, teve poliomielite, então ele mancava, tinha aquele sapato ortopédico, tinha aquele ferro na perna, né? Ele chegou para mim e falou: senhor Domingos, eu já gostei que me chamou de senhor, né? O senhor todo dia vem e pede sempre poesia, eu tiro um livro daqui, um livro lá da sessão de poesia. Por que o senhor não vai pegando por palmo? Eu trago todo dia, né, 3 livros. E a gente vai assim, aí eu não tenho que procurar tanto. Eu falei, perfeito. Né? E de vez em quando ele chegava lá e falava: você já leu não sei o quê? Aí ele me chamou de você. Eu falei, opa, está mudando a coisa. Sim. Eu me lembro que já estava íntimo de mim. Né? E me recomendando ler isso, ler aquilo e tal. E eu gostei muito daquilo. Eu li toda a sessão de poesia. Palmo a palmo. Palmo a palmo. Né? E anos depois, eu estou já como escritor, participando de uma convenção de bibliotecários em Curitiba, me convidaram para falar na tribuna, eu lembrei dessa história, e recebo um recadinho, um papelzinho, dizendo: ele era meu pai. E o nome da biblioteca, eu me emociono, o nome da Biblioteca Pública de Marília hoje é João Mesquita Valença. Você fica emocionado. Linda história. Amigo. Olha que lindo história. isso. Hein? Que lindo isso, amigo. Eu fico emocionado, me desculpa. Nada, que emoção. Hã? Linda. Palmos emoção. e poesia, não é? Poesia palmos. Poesia palmos. Lindo. Não é? Nossa, cabe um poema. Que revelação, que revelação. Isso o livro nos traz. Isso a poesia nos traz, né? Somos homens diferentes, movidos à emoção, não é verdade? Que controlados fazem a transformação de todos nós, não é? Que bom. Você vê numa empresa, alguém tem que ter paixão pela empresa. A empresa não é só o empresário botando dinheiro para ganhar dinheiro. Não, se o empresário não tiver paixão pela empresa, a empresa afunda. Ele tem que ter paixão, está vibrando ali. Os funcionários têm que sentir a vibração dele, tem que gostar dele, dos produtos, do trabalho. Toda empresa que é bem sucedida, você vai ver que o pessoal é apaixonado pelo que faz, inclusive desde os chefes até os operários. Você lembra a primeira vez que você pegou caneta, lápis na mão? Onde foi? Onde você estava? Eu estava vendo um filme de Mazzaropi, eu tinha 13 anos de idade. Você lembra do filme, não? Lembro. Não lembro do filme. Eu lembro que um negro era espancado no Pelourinho, que é aquele tronco em pé, né, nas praças da época colonial, né, aquele ficou tão chocado que eu saí do cinema transtornado, cheguei em casa e escrevi: negro velho, carapim em neve, negro novo, coração em fel. São meus 2 primeiros versos. Nossa. E eu tinha tudo isso gravado num caderninho, né, que foi perdido. Você foi impactado com o filme do Mazzaropi? Do Mazzaropi, que tinha uma cena de espancamento de um negro. Você tinha quantos anos? Tinha 11 anos. 11 anos? 11 anos. Uau! 11 anos. Olha só. Pois é. Isso aí, na verdade, não é tanto mérito meu, né? O mérito é da humanidade, porque o dom artístico, seja na literatura, na dança, na música, seja em que arte for, ele é um resultado de uma herança genética.
Né? Você acha? Ele vem numa pessoa ou noutra, porque não tem explicação para o dom artístico. Por que alguém tem essa inclinação para tal coisa e outros não têm? É porque a genética é sábia, ela distribui, né? Distribui líderes, distribui artistas, e às vezes desenvolve ou não? Distribui místicos, né? Aí desenvolve-se ou não? Tá por sua conta aí. O teu mérito é cuidar do dom, né? Trabalhar por ele, fazer bem feito, né? Mas você dizer que eu sou artista porque eu quis, não, foi porque você recebeu uma herança genética. Mas aí também tem aquelas pessoas que possam observar e catapultar dali, por isso que reside nos professores uma responsabilidade gigantesca, que no meio de 30, 40, 50, às vezes reconhecer os talentos. Reconhecer os talentos, não é? Evidenciar. E apoiá-los. É isso que eu digo, que tem que haver paixão, inclusive nas bibliotecas. Aquele bibliotecário que se comporta como funcionário público. Vai pegar o livro, assina aqui e tal. Não, esse não é um bibliotecário. Esse é um arquivista de livros. O bibliotecário é aquele que ama livros e que transmite esse amor. Saber. Porque a partir exatamente, de palma partilha, a palma. Né? Guarda e partilha. Porque a partir do momento que você puxou um livro, dependendo da criança, você fala, você irá navegar. Né? Aqui você irá se emocionar. Aí se ele contar só um pouquinho, só a orelha do livro é o suficiente. Né? Para encantar aquilo tudo. Esse é o papel do contador de história. Contador de história. O contador de história é aquele que lê a história e não guarda só para ele. E ele dissemina essa história com vozes, com gestos, às vezes até com um lenço apenas, ou então principalmente só com a voz. Eu acredito muito nesse trabalho, que é assim que a gente forma leitor. A minha mãe me formou como leitora lendo histórias para mim. À noite, eu sou leitora porque em noites de tempestade que eu morria de medo, a minha mãe abria uma história e ia contar para mim. Dessa história, e ela sempre teve a sabedoria de mostrar de onde que partiu aquela história. E aí, quando eu fui alfabetizada e peguei o meu primeiro livro, e foi. Você imaginou ser criado durante a semana, o dia sem televisão? Pronto. Eu lembro das melhores histórias da minha família quando apagavam a luz. Casa de pobre sempre acaba a luz, né, cara? Pum, qualquer coisa que acontece no poste, um pardal a mais, cai a luz, né, cara? Nunca vai. 2 pardal no fio, cai a luz. Eu nunca vi igual. Então, caía a luz, a gente tava ali na sala. Aí eu fui criado por vó. Só pra você ter noção, na minha casa era meu pai, minha mãe, vó e um tio. Ou seja, meu pai tinha um saco porque tinha o cunhado e a sogra junto no mesmo barraco, né? Você imaginou, né? Tudo em casa. E aí naquela hora que caía a luz, eu ficava ali e acende vela. Puta, vela. Eu me lembro que aí começava aquelas histórias da minha avó, do meu tio, do meu pai. Eu lembro disso. Eu não lembro dos programas de televisão de época. Eu não lembro. Mas eu lembro exatamente dessas histórias à luz de vela. Quer dizer, tanto é que a televisão de pobre também preto e branco tinha aqueles plásticos na frente. É do seu tempo, Peregrino? A parte de cima era azul, do plástico, no meio era amarelo, embaixo era marrom. Era a TV colorida. Era a TV colorida. A TV era preto e branco, cara. E aí tinha os plásticos na frente. Eu tenho disso. E também bombril em cima da casa para poder pegar. Botar na antena. Essas coisas eu lembro só desse desespero. Agora, das histórias, era luz de vela e a família em volta de histórias que eram contadas. Eu sei, são reminiscências, dificilmente a gente vai voltar, a luz não cai mais, a tecnologia está aí, as televisões de 80 polegadas ficaram mais baratas, não é? O seu Batel estava discutindo com o pessoal, dizendo o seguinte, mas o pessoal não quer mais sair de casa. Eu falei, tá bom. Por que as famílias querem sair de casa? Porque normalmente a mulher diz o seguinte, eu não vou cozinhar não, vamos sair porque esse negócio de lavar prato eu não quero mais não. Inventaram o iFood. Aí ele já chega em casa com a comida, já chega com o pratinho, já chega com o talher, a televisão de 80, 70 polegadas ficou mais barato, o sofá ficou mais tranquilo, o ar-condicionado ficou mais barato e a casa ficou mais confortável. Aí o cara não quer sair de casa porque vive uma zona de conforto, que hoje a tecnologia está na ponta dos seus dedos, e tudo que você quer, os filmes passam para você na hora. Antigamente você tinha que sair para o teatro, sair para o cinema. Hoje isso está na sua casa, zona de conforto, insegurança, enfim. Por isso que reside em vocês 3, sim senhor, fazer esse resgate, vamos ler mais, vamos nos emocionar mais. Domingos Pellegrini, você é um menino, você chorou aqui, rapaz. Hein? Por causa de um livro, por causa de uma história. Isso é raro, mas não pode ser momentos raros. Eles têm que continuar mais vezes. E viu, Marcão? Os pais têm que prestar atenção nisso. A coisa mais avançada que se pode fazer nesse mundo de tecnologia é conversar. No mínimo. Conversar com os filhos é contar histórias da sua vida, da sua família. Não sabe? é?
criar mitos. Aquele fulano lá fez uma coisa bonita e falar o que esse fulano fez. Seja criar o arte, valor. Criar valores. Não é? Criar o valor. Quanto de individualismo a gente propicia, né? Com o celular na mão hoje em dia. Quer dizer, as pessoas às vezes elas estão em roda, mas cada um com o aparelho de celular, olhando o que tem no celular sem interagir consigo mesmas, né? Então, isso cria ali um espaço de individualidades no coletivo que rompe a conversa, que rompe a troca, né? A convivência. E outra coisa, uma percepção até do ambiente que você está, o ambiente onde você encontra, porque o ambiente virtual, você está ali, mas você está conectado com o ambiente virtual, não está conectado com o mundo a seu redor. Por isso é importante, Marcão, o teatro. Né? Teatro na Grécia Antiga não tinha teto, era em praça pública, né? Para todos e com todos. Para todos e todos, quer dizer, né? As pessoas que circulavam ali, que participavam, era a arte que criava o sentido de unidade da polis. Não, e não só isso. Nas grandes universidades do mundo, Harvard, Oxford, os grupos de teatro são vivos e atuantes, e é neles que estão sempre sendo chocados, sendo desenvolvidos os líderes políticos. Sim. Que aprende a falar, aprende oratória, aprende a se comunicar. Né? Um bom curso político, já que quem gosta, seria também as peças teatrais. Sim. Não é verdade? Ô Frederico, o que são os coletivos poéticos? Qual que é a importância deles na formação dos novos leitores e autores? E quais são esses projetos que a universidade tem voltado a isso? Coletivos poéticos são pessoas que se unem para promover a arte literária, né? Isso envolve desde grupos de leitura. A cidade ela tem vários grupos de leitura, Marcão. Isso é muito importante dizer. Alguns grupos de leitura que têm aqui mais de 10 anos já de existência e que as pessoas se reúnem mensalmente para discutir livros, para debater, que tornam a leitura não apenas um ato solitário, né? Eu li e não tem com quem conversar. Os grupos de leitura criam, até vai ter agora o encontro ali das Irmãs de Palavra agora em agosto, elas vão criar vários debates, inclusive vão debater o meu romance, que é o Submissa à Gramática dos Corpos. Mandar um abraço para elas, que elas fazem um trabalho ali fundamental na cidade de troca de literária, de troca de ideias em torno de livros. Isso é um coletivo literário. Mas existem outros também. Por exemplo, os Slam Poetries, né, que a gente tem ouvido falar muito dos grupos de slam. O que são os slams? Né, os slams são competições, são campeonatos de poesia. Já participei de alguns assistindo. Maravilha. Sim, em praça pública. Em praça pública, né? E é algo que propicia ali não apenas a expressão, a criação, a criatividade, né, das pessoas, dos participantes, porque tem um minuto ali, tem um tempo que você tem que falar Domingos, poema, é maravilhoso, você recitar. Você tem que ir. É de uma energia. Jovens, praça pública. Eu passei, professor, me perdoa te interromper, porque eu fiquei embasbacado. Jovens que aí tem um MC, ou seja, ele conduz, pode ter música ou não, ele fala, e agora, a partir do momento, tal pessoa com tantos minutos. E aquela pessoa, ela vai com um poema, rimando ou não, e aí ela declama aquilo, e aí a galera toda vai na palma e acompanha. E eu acompanhei alguns que era uma imigrante, que ela teve um problema seríssimo com a família, de assédio, a adaptação dela em Londrina, e ela contou a história dela em poema, que foi emocionante. Uma menina. Aí todo mundo bate palma, ali se abraça, troca ideia, daqui a pouco entra o MC de novo, fala agora, do outro lado, um outro poema de alguém que teve alguma situação amorosa ou não amorosa, enfim, o slam. É uma coisa que eu não conhecia e fiquei, me perdoa, porque eu tive isso aí na apresentação, fiquei maravilhado. Me apresentei, sou secretário de cultura para eles. Ah, é mesmo? O que você faz? Eu falei, no fundo, eu só estou chegando agora, eu só quero saber o que é que vocês fazem, o que eu posso ajudar nessa formação de vocês. Professor, maravilhoso o slam. Isso. Não, os slams. E também, vamos, eu vou te convidar. Existem coletivos também de escritoras mulheres na cidade, né? Grupo Versa, mulheres que se reúnem para que elas tenham voz também. Da comunidade? Em Londrina. Mas da comunidade, não só professores. Não. Escritoras de diferentes áreas ali, né? E que se reúnem para produzir e publicar
conjuntamente, né? Tem um coletivo, inclusive, que está sendo estudado agora por uma orientanda minha, que é o coletivo Versa, né? Que é de escritoras mulheres, que fez uma antologia de escritoras mulheres na cidade, divulgando obras de poemas, contos, enfim. Uma produção interessantíssima. Então, coletivos poéticos são isso. São formas que a gente encontra de se organizar para promover e produzir a literatura. Muito bem. Olha só, a gente sempre acha que vai demorar o podcast, estamos acabando o segundo bloco de novo. E daqui a pouco acaba e a gente vai ficar com saudade. Amigo, não sai daí que a gente já volta com livros, bibliotecas e escritores com Frederico Garcia, Domingos Pellegrini e Márcia Batista. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com aquela sensação de metade do programa já foi. E muito ainda a gente tem para contar. Causos, situações, a parte política, o quanto é importante o livro por si só, a literatura, a leitura, a comunidade perceber isso, né? O que o livro traz de comunhão, de parceria, de história, né? De tudo, né? Então o livro, na minha pessoa, na minha opinião, e para mim eu comecei com os gibis, né? Os gibis me educaram, os gibis, eu me lembro assim, o Walt Disney era um pouco distante, que era uma coisa mais americanizada. Aí vi Maurício de Souza, eu falei, opa, então já é uma coisa mais nossa. E aí eu tinha os gibis de época que eu gostava, sabe? Ziraldo, Tintim. Eu conheci o mundo pelo Tintim, as aventuras de Tintim. Eu conheci o mundo todo pelo Tintim. Então eu navegava com o Tintim e tudo aquilo que acontecia no mundo, eu navegava junto com ele para entender o que era o mundo, não é verdade? O Médio, eu gostava muito da revista Médio, que era americana, mas eu dava muita risada. Mortadela de Salaminho, eu também ri muito. Mortadela de Salaminho, eu achava aquilo interessantíssimo. Eram italianos, né? Mas enfim, eu tenho boa parte da minha infância focada nos gibis que, né, não trazem assim, apenas a diversão, mas também a cultura. Professor Frederico, qual que é a diferença entre ensinar literatura na universidade e estimular o gosto pela leitura na vida cotidiana? Dá para formar leitores só com a teoria? Dá para formar leitores com teoria, agora não dá para formar teoria sem a gente ter uma universidade, se a gente ter um estudo mais aprofundado, né? Então, por isso que dentro da universidade tem uma grande diferença quando a pessoa vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer uma pesquisa sobre literatura, que ela está produzindo uma crítica, uma memória, né? Uma reflexão a respeito de um trabalho. E nos cursos de graduação a gente também lê muito, e tem um programa de leitura dentro de um curso de graduação, que é um programa da história da literatura portuguesa, história da literatura brasileira, e as leituras que a gente faz de teoria literária, que aí pega os clássicos, tanto do ponto de vista lá dos épicos, né, para narrativa e tudo mais. Para mim é um grande prazer ensinar literatura. E para os alunos também, quando eu estou discutindo com o Homero com eles, que é uma obra bem distante, né, a gente consegue aproximar o Homero da realidade, a gente consegue trazer Homero para o nosso cotidiano, né, discutir a partir das aventuras ali do retorno de Odisseu para Ítaca, a gente consegue discutir várias realidades, quer dizer, tudo que a gente vê da grande literatura está lá, está na base da Odisseia, né, do Homero. Então, quer dizer, isso daí é um grande prazer, isso aproxima a literatura do cotidiano. Uma literatura que não consegue, um professor que não consegue traduzir a obra literária para o cotidiano, ele cria no aluno um distanciamento muito grande com a literatura, percebe? Então, ele precisa efetivamente traduzir essa obra, trazê-la para o cotidiano do aluno dele, para essa obra começar a ter sentido, para essa obra virar um tema de diálogo, né? Então a gente aproxima, sim, eu espero que esse seja o nosso papel e que a gente esteja cumprindo ele muito bem dentro da universidade, porque é dele que saem os professores formadores aí de outros leitores. Posso estar enganado, mas eu fui assistir um Homero sendo protagonizado por uma pessoa muda. E aí foi na IML Cultural, uma peça que veio de Curitiba. Me perdoa pela falta de memória agora do nome do ator,
né, único em cena, e ele não fala, não é? E aí ele tem um produtor que narra, sozinho em cena, com fumaça, com iluminação. Nos surpreendeu um auditório só de pessoas com deficiência auditiva, curtindo uma peça de teatro com um ator com deficiência auditiva interpretando Homero. Esse ano foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi. E aí eu pedi até pro João, meu produtor, eu falei, João, eu estava passando a VNML, ele falou, dá uma olhadinha, vê se tá cheio, tá vazio e tal. Ele falou, Marcão, tá cheio, mas eles estão em silêncio, gesticulando. Eu falei, é mesmo? Ele falou, porque são deficiências auditivas. Cara, mas eu desci na hora correndo, fui lá, um ator belíssimo, Jonatas Medeiros, esse ator vindo de Curitiba. Sensacional, sensacional. Homero sendo no palco por um deficiência auditivo, com a plateia de deficiências auditivos. Eu tive como secretário uma das emoções mais legais esse ano. Foi sensacional. Só como um recorte desse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Maravilha. Homero é vivo, né? A literatura é viva. E interessante, Marcão, Homero, na época de Homero nem existia a palavra literatura, né? Era poiesis. Poesia. A literatura é uma palavra que começa a surgir... Como você começou? Como é que você... Eu comecei do bem. Como que você começou? A professora já disse como. Os livros achados no lixo. Né? Vamos reduzir por assim. Aqui eu já vi, né? Que desde a pensão do pai do Domingos aqui e todo o resto que ele foi de palmo a palmo, né? Nas bibliotecas. Ouvindo as histórias da minha tia, que ela me contava à noite e eu morria de medo, dormia com cobertor em cima da cabeça, porque eu achava que o vampiro, que a mula sem cabeça vinha me pegar. Essas, para mim, foram as primeiras peças, né, poéticas, literárias, de prosa, contadas, que me tocaram. E depois, na escola, fui pegando ali também, né, tomando contato aí com os escritores, com os cânones e tudo mais. Mas a minha pesquisa, Marcão, para você ter uma ideia... começou em 1992 no Pantanal Sul-Mato-Grossense, que eu fui entrevistar moradores ribeirinhos, porque eu escutei as histórias dos pantaneiros, desses moradores ribeirinhos, gravei e fiz várias antologias de causos, né, de mitos, lendas, causos que eu ouvi do Pantanal. Porque eu falava assim, aqui para mim tá essa poiesia, pessoas assim, que não escrevem, né, que o livro não habita a vida delas. Não é o cotidiano, né? Não é o cotidiano, a leitura, a escrita e a leitura não é o cotidiano delas, mas que tem uma bagagem, uma produção de textos orais e sabem contar essas histórias, que é maravilhosa. Então eu fui estudar esse repertório de narrativas ali. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado a respeito disso. Daí. Você é de São Paulo, capital? Sou de São Paulo, capital. Quanto tempo em Londrina? Há 25 anos. Veio aqui para estudar? Não, vim aqui para trabalhar. Entrei na UEL em 98, né, como professor substituto, me efetivei em 2000 e me mudei para cá. Tô desde então aqui, sou hoje mais pé vermelho que paulistano. Viu? Veio aqui, tomou água daqui, na verdade. Viu da pó, tomou café e ficou, né? E Londrina me encanta principalmente na parte de cultura, né? A gente, por exemplo, tem um festival de teatro importantíssimo, o Londrix, que agora está com a mostra de vídeo Poema aberta, né? O ECO, Encontro de Contadores de História, que também, né, tá acontecendo. Então, Londrina, ela tem uma efervescência do ponto de vista literário. Sempre teve, né? E escritores, né? Domingos Pellegrini, Domingos Pellegrini é uma referência que se falou nacional e internacional. Conhecia Domingos Pellegrini antes de vir para Londrina, né? Outros escritores, Rodrigo Garcia Lopes, que é né, de uma geração que vem bem depois do Domingos Pellegrini, Maurício Arruda Mendonça na dramaturgia, né? E, enfim, vários outros escritores ali que estão produzindo, que produzem coisas excelentes, muito boas. Toda semana eu tenho uma coluna na Rádio El que chama Literatura Viva, que eu entrevisto... Quando? Ela vai ao ar segundas e quintas, é uma coluna de 5 minutos, e depois, uma vez a cada 15 dias, a gente faz um podcast maior, que é a Literatura Viva, edição especial, uma conversa com escritores. E toda semana eu recebo um escritor de Londrina. Olha que coisa interessante, né? Uma pessoa ou que tem um vínculo com Londrina, mas já não mora mais aqui, ou que mora aqui e produz aqui literatura. Então eu não fui para o caminho errado, porque
eu conversando junto com a Leda é diretora das nossas bibliotecas, né? Por sinal, tem uma experiência gigantesca, tem mestrado, doutorado, enfim. Batendo papo com ela, eu disse, Leda, que tal a gente ter um encontro, não só dos escritores, né? Mas também das gráficas, das editoras, né? Do diagramador, do produtor, do marketing, da revisão, porque tem muita gente nessa cadeia produtiva, para vocês todos, isso é uma coisa muito comum, mas tem muita gente em Londrina que gostaria assim, eu gostaria de escrever, como é que eu começo? Eu mesmo, né? Eu quero fazer um dia um Crônicas do Marcão Careca, tá? Como é que eu começo isso? Você tem que achar um escritor, tá? E depois, diagramar. Quanto é que custa? Aí tem a gráfica, tem uma editora, tem distribuição. Eu quero fazer uma capa. O ilustrador, você entendeu? Então, essa cadeia produtiva, provavelmente nós vamos fazer agora, em agosto, na Biblioteca Central, sem custo, exatamente para atrair e a gente ter mais uma alcunha. A alcunha Londrina, capital mundial do café, passou. Né? É uma cidade digital, também tem alcunhas na nossa cidade, ou seja, slogan, ou seja, Londrina é reconhecida como dos grandes festivais, mas também eu quero colocar mais uma, só para efervescência, Londrina, cidade que escreve. Não é? Porque aí, Londrina, cidade que escreve, aí a gente vai buscar, junto com vocês, esse número de mais de 1.000 publicações por ano. Mais de 1.000 publicações por ano, amigos. Londrina é uma cidade que escreve. E aí, é legal para o grande público, que é o da Paiquerê 91,7, é o seguinte, quando você escreve um conto, um livro, pode se transformar numa peça de teatro, pode se transformar num filme, pode transformar num vídeo, num documentário, num filme de cinema, em tudo, em palestra, em consultoria. Então, você abrir a mente de quem escreve para mostrar o seguinte, não é apenas um livro estático numa prateleira parado, não. Ele digitaliza, se for uma boa história, se transforma numa propaganda, num conto, cinema, teatro. Então, quando você começa a capilarizar, vai de encontro ao que você comentou. A verticalidade e verticalização da divulgação e da mídia. Sim. Porque um livro, ele não pode ficar estático mais, Domingos. Exatamente. Então, aqui, no tempo do seu Celso, não existe impossível. Ponto. Vira o livro. Ele vai para o digital. Ele tem que ter recortes, que vai para a internet. Aí você conta contos daqui e coloca nas redes sociais. Alguém vai e faz uma pequena peça. Aí a gente vai lá naquela primeiro ônibus que eles tinham, como chama? A Catita? A Catita. Põe a Catita, aí põe 2, 3 atores, pega um recorte do livro, põe a Catita no meio da praça e faz um recorte do slam em cima disso. Daqui a pouquinho disso aqui, assim, você faz uma mostra fotográfica. Gente, calma aí. Sim, você faz vários recortes daquele livro. Então, quando você capilariza ele, você ganha aquilo que o professor comentou. A diversidade das mídias que hoje são existentes. Não é? Ele não ficou mais estático, o livro, ele ficou vivo. E das artes, a literatura ela é célula máter. Tudo sai da literatura. Né? O bom cinema, a música. A música ela sai dos aedos que cantavam, que acompanhavam musicalmente e que só na Idade Média eles começam a tocar sozinhos, a fazer os seus concertos, percebe? Então, da poesia você tem vários outros produtos que vão sendo construídos, né, projetados, criados e ganhando autonomia enquanto arte a partir da palavra. Falar em palavra. Domingos, quais são os seus projetos para esse ano? Esse ano que já estamos na metade do caminho, né? Meio ano. Olha, eu estou com um romance inédito concorrendo em concurso. Estou escrevendo um romance juvenil que se chama A Nova História. E estou revisando minha poesia, que eu dei pouca atenção a vida inteira, porque a publicação de poesia é muito difícil no Brasil. E estou também reorganizando meus contos para transformar em antologias. Isso já estou praticamente quase no final desse trabalho todo. Porque eu estou chegando no final da vida, né? Eu tenho 75 anos. Tenho 75 anos, é bem provável que eu não passe de 110. Então, eu estou organizando, vamos dizer assim, organizando a bagunça, sabe? Eu publiquei muito, eu tive mais de 60 livros publicados. E muitos deles foram mal publicados pelas editoras ou mal acabados por mim, na pressa, no desleixo, querendo fazer outras coisas. Qual foi o primeiro? O primeiro livro meu foi O Homem Vermelho, um livro de contos. Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 24, foi em 1977, eu nasci em 50, eu tinha 27 anos. Né? Ganhou o Prêmio Jabuti, sabe? O meu primeiro livro de contos ganhou o Prêmio Jabuti. E eu vim escrevendo a vida inteira, depois que os livros juvenis passaram a me dar rendimento suficiente para viver só disso, isso já foi há 30 anos, eu passei a me dedicar só à literatura, escrever mais juvenis e tudo.
E hoje, na verdade, a minha grande atividade hoje, que todo dia eu faço, é cuidar do jardim. Eu ia falar isso, cara. Jardinagem, eu gosto muito. Ô Domingos, qual que é o exercício que tem que se ter se você hoje tem o seu core business focado em livros juvenis, e aí você vai escrevendo para cada vez mais jovens e você vai se aproximando mais da velhice. Então, antagonicamente, você vai para a velhice e escreve para os mais jovens. E essa balança, como é que você faz? Você vê o retrato fora de casa, você vê o retrato das redes sociais, você assiste muita televisão, ou nada disso te interessa e é pela sua experiência pessoal? Olha, eu procuro ver não me aprisionar pelo celular, sabe? Eu leio cada vez menos, porque depois de certa idade você vai ter dificuldade de ler. É verdade, sabe? Eu vejo vários escritores dizendo que depois de certa idade, depois dos 70, você tem dificuldade de ler. Então você gosta mais de conversar. Porque pela paciência mesmo? Não, é porque a visão fica difícil. Eu operei das cataratas, mesmo assim eu tenho uma certa dificuldade de ver letras miúdas. Né? Aliás, é uma coisa, quer dizer, no seu simpósio sobre o livro, a população idosa cresce. E o tipo de letra dos livros diminui. Sensacional. Concordo plenamente. É igual quando o pessoal faz cartão pessoal, falando, pra quem que você quer? Só pros seus amigos que são jovens? Faz letra grande, gente. Porra, não é verdade? Que coisa, né, cara? Parece documento pra não ser lido, né? Letras minúsculas. Né? Exatamente. Não me pega no truque. Letra grande aí. Então, entrelinha mais larga e letra mais graudinha. Entende? E eu tenho dedicado esse final da minha vida também a fazer isso, jardinagem, conviver mais em casa e ouvir mais, conversar mais com os netos. Outro dia nós recebemos um neto que mora nos Estados Unidos, o Pietro, para se encontrar com outro, o Caetano, que mora em Londrina. Foram muito colegas de juventude, de infância, né? Sempre amiguinhos, brincando junto. Aí eu chego lá em casa, estão os dois separados, um com o celular de um lado, outro com o celular do outro. Mas o vô... Dá o ver falando, vamos proibir isso aí. Quando chegar aqui em casa, o celular vai ficar ali de lado. Aí começaram a brincar, voltaram, lá tem cesto de basquete, foram brincar de basquete no muro, depois foram na lagoa pescar, tem lagoa no condomínio, depois foram fazer isso, foram fazer aquilo. Se você deixa, nós vamos ficar num mundo comandado pelos celulares. Nós temos que ter mais conversa, mais convivência, sabe? Eu faço fogueira umas 3 vezes por semana, sabe? Eu converso com as estrelas. Sensacional. Entendeu? Eu acompanho a lua, eu sei quando é minguante, quando é crescente, quando é cheia. Você é do tempo, se vê andorinha também, sabe que vai chover. A gente já volta no Sai Daí com mais bate-papo sobre andorinhas, fogueiras e muito mais. Principalmente, livros, bibliotecas e escritores. Muito bem, estamos indo embora. Ah, que pena. Mas o mais importante é a pílula. O mais importante é a fagulha. O mais importante é esse condicionamento que a gente tem que ter dizendo, gente, é verdade, eu penso que essa ferramenta chamada livro, literatura, biblioteca são importantes na nossa cidade, mas uma biblioteca viva, como disse o professor, uma biblioteca itinerante, uma biblioteca que possa atrair os jovens, que atrair as pessoas da sua primeira leitura, não significa que tenha 8, 9 anos, pode ser que a primeira leitura uma pessoa com 50, 60 anos, né? Enfim, o livro, ele muito mais vive em nossas vidas. Estou muito feliz de ter batido papo com vocês e eu já começo a me despedir. Professor Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui, suas considerações finais e a respeito do livro também. Eu agradeço, Marcão, essa oportunidade da gente debater, estar aqui com Domingos Pellegrini. Domingos Pellegrini é uma referência para nós, sempre no mundo literário, estar aqui com a Márcia, com quem a gente vem trabalhando numa parceria há anos aí no Palavras Andantes, né? Sempre dialogando com a universidade e a sociedade. A UEL também tem um papel bastante ativo nisso, daí é importante destacar. E falar um pouco sobre meu romance, O Submissa à Gramática dos Corpos, que é um romance que ele saiu aqui de um projeto de pesquisa, olha só que interessante. Na academia também a ficção tem se tornado um gênero que a gente pode também apresentar como um relatório de produção acadêmica, principalmente no curso de letras, na área de letras. E inclusive existe pós-graduação que é produção de livro, né, Marcão? É importante a gente colocar isso daí. Existem programas que você escreve um romance ou escreve um projeto de livro de poemas e defende como dissertação, como tese, tendo títulos de mestre e doutor a partir disso daí.
Bom, o Submissa à Gramática dos Corpos, ele não é uma tese, mas ele sai de um projeto de pesquisa que durante a pandemia nós envolvemos ali várias áreas do conhecimento, filosofia, sociologia, letras, linguística, história, pesquisadores de várias áreas, do direito, da enfermagem, até da biologia, faziam parte desse projeto. Nós começamos a gravar entrevistas com pessoas ali durante a pandemia. Muitas entrevistas eram por videoconferência, né, porque a gente não podia ter contato. E a partir dessas entrevistas, então, a gente tem uma memória sobre o que foi a pandemia naquela época. E em cima são 54 entrevistas, né, que traz um retrato assim do bispo ao morador de rua, do professor ao presidente da associação comercial, percebe? Traz assim um panorama do que foi esse impacto da pandemia no momento em que a pandemia estava acontecendo, né? Então, a partir dessas entrevistas, eu falei assim, bom, eu quero fazer um texto que possa circular na sociedade, que possa circular na comunidade, né, mas que não tenha aquela leitura acadêmica, enfim, né, científica que a gente dá aos nossos artigos, enfim, trabalhos. Aí eu estava lendo, buscando ali Lacan, um conceito de Lacan, e me deparei com uma frase do Lacan que dizia: nada mais verdadeiro do que a ficção. Então a ficção é a sua forma de dizer a verdade. Então, a partir daquela leitura do Lacan, eu comecei, das entrevistas, eu comecei a formular, a construir personagens, a ficcionalizar mesmo. Então, não tem nomes aqui, né? Não tem, mas tem fatos, e muitos desses fatos que aconteceram aqui na nossa cidade. Então, é uma narrativa que traz ali um relato de uma enfermeira, de um porteiro, muito inspirado aqui no acontecimento aqui de frente do Yacht Club, né? Que a gente teve um porteiro que eu adorava ele, o Carlos, conversava com ele direto, sempre quando ia pro iate, ficava horas conversando com o Carlos, e um dia eu chego, o Carlos não tá. O que aconteceu com o Carlos? Ele teve Covid, de uma semana para outra morreu, né? Então, tem um porteiro que é uma personagem, tem o próprio vírus, torna-se a personagem também do meu romance. Ele começa a ter voz dentro desse romance, né? Então, é uma narrativa que se apropria desses fatos, desses acontecimentos, e a gente acaba trazendo ali um panorama sobre a cidade e a sociedade. Vem cá. Contatos. Frederico, como é que as pessoas te acham? @ Frederico Garcia Fernandes no Instagram, Facebook também, tenho contas. Na própria Universidade Estadual de Londrina, né, tem ali as páginas da UEL, me procurar, estou à disposição. Literatura Viva, na Rádio UEL FM. Uma coluna que vai ao ar às segundas e quintas-feiras. Que bom, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço aqui, um prazer dialogar sobre um tema tão importante com você, que tem feito ali um trabalho também junto à Secretaria Municipal de Cultura, importantíssimo. Muito bem. Professora, obrigado, professora, você que começou tudo isso por causa de um catador de lixo, que achava os livros no lixo e passava para ela ler. Olha que legal isso, não é? Marcão, eu agradeço essa oportunidade de poder debater sobre o que eu amo tanto, que é a literatura. Meus alunos, as pessoas que me acompanham, sabem que falou em Márcia Batista, falou em literatura. Então, e também a oportunidade de estar aqui com pessoas que eu admiro. O Frederico, com essa pesquisa apaixonada, que nós nos acompanhamos há tanto tempo. Ao Domingos Pellegrini, que eu sou fã, leitora, e tenho uma fã também que é minha mãe. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e poder discutir, falar sobre a literatura, dos projetos, conhecer esses projetos que estão acontecendo em Londrina. E é um trabalho que precisa ser disseminado. E, assim, eu gostaria de deixar um recado para os pais que nos ouvem, os pais, mães que nos ouvem. Formar um leitor não é barato. Ele é muito caro. Ele custa 40 minutos do seu tempo, que você pegue um livro, abra-o e conte uma história para o seu filho. Você, nesse momento, você está abrindo uma porta para o sucesso dele. O sucesso pessoal, que hoje a gente fala muito do sucesso financeiro, né? O sucesso... eu fiz um TikTok. Então, você teve sucesso? Fala-se no sucesso financeiro. Esquece-se do sucesso humano.
o sucesso pessoal. E isso, a leitura abre portas. Que bom, que bom. Como é que nós entramos em contato com você? Eu tenho o Instagram, Márcia Batista, mas eu também maboliva2@gmail.com. Quem quiser discutir literatura, conversar, trocar ideia, estou sempre à disposição. Sensacional. E para deixar muito claro, o termo lixeiro quanto coletor de lixo pode ser usado para se referir ao profissional que recolhe o lixo. Mas coletor de lixo é considerado um termo mais adequado e profissional, né? Para não ter uma conotação pejorativa. Ou gari também. Mas assim é melhor comentar sobre coletor de lixo, que foi uma pessoa extremamente importante na sua vida. Valorização a todas as profissões. Domingos Pellegrini, um até logo para você e um bate-papo sempre muito agradável com... Eu agradeço, Marcão. Espero que esse programa seja exemplo para outros, para que se debata a cultura com vivacidade, interesse e produtividade. Eu queria terminar lendo um poema que a Câmara está vendo aqui, que o poema tem forma de árvore. Dá para ver aqui, né? Uhum. Por quê? Porque ele se chama Árvore de Natal. Começa com uma simples letra A, como se fosse o ponteiro da árvore de Natal. A. Gente tem apenas um pai e também uma mãe só, mais 2 vô e 2 avós, somando, pois, portanto, 8 bisavós, enquanto os trisavós já somam 16, como os tetravós, entretanto, serão 32, de modo que, no fim das contas, de certo foi uma multidão, e assim, apesar de Caim e Abel, e da Torre de Babel, enfim, toda a gente deve ser parente, não? Muito bem. De onde sai isso? Desde os primeiros poemas que eu li, da minha bronca contra o racismo. Todo mundo deve ser parente, são todos irmãos. Posso ler que mais? Maravilha. Pode, lê. Esse chama Criancidade. Sol com chuva, casamento de viúva. Há quanto tempo tu não toma chuva? Chuva com sol, casamento de espanhol. Há quanto tempo tu não deita ao sol? Velha cantiga, antigas lembranças. Há quanto tempo a gente não se criança? Lindo. Sensacional. Lindo. Sensacional. Naquela época era o absinto, né, que deixava todos, né, Loucão. Hoje, como o absinto é 96% de álcool, é melhor não arriscar no absinto. Então o senhor deve ter exatamente esse seu estado de espírito, né, que te deixa... não sei, cara, porque a mente criativa vem de vários fatores, né? O genético, como você bem disse, né? Para resumir esse nosso bate-papo, mas também pelas experiências de vida, pelas emoções. Eu fico muito feliz, tenho certeza que eu falo isso pelo Frederico e pela professora Márcia também. Ver você, Domingos Pellegrini, um menino aos 75 anos, chorando, me dá a esperança de que verdadeiramente o livro, a poesia, a cultura faz um cidadão melhor. Faz a gente ter a sensibilidade de ver a vida de forma diferente. Parabéns. E a gente está vivo enquanto a gente se emociona, né, Marco? Sim. Quando você não se emociona mais, você apenas carrega um corpo. Você não tem mais coração, no sentido que nós sabemos que o coração é o centro dos sentimentos, das emoções, das avaliações, das esperanças, dos sonhos, né? Tanto que nós colocamos como coração o que o cérebro faz, né? Isso já é uma figura de linguagem, isso já é arte. Nós invadimos a anatomia do corpo humano e fizemos, não, essas coisas não devem estar aqui na cabeça, não. A cabeça é muito cheia de osso, cercada de osso. O coração pulsa o tempo todo. É o único músculo que faz som. Tum, 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 tum. É o único músculo acústico. Sensacional, sensacional. Salve de palmas a todos nós. Obrigado pela presença de todos vocês. Frederico Garcia Fernandes, Márcia Batista de Oliveira e o premiadíssimo Domingos Pellegrini, que para nós é uma honra muito grande perceber o quanto é que vocês são generosos em reconhecer que esse sujeito, cara, é uma referência nacional. Obrigado pela presença de todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.